receber elogio pela aparência física é bom. Mas você já recebeu elogio pela maneira que você é? Fala, minha gente! Um novo rei precisava ser escolhido no lugar de Saul, e Deus pediu para que Samuel fosse buscar entre os filhos de Jessé. Davi era o filho mais novo e mais improvável candidato a rei. Ele era um adolescente e um humilde pastor de ovelhas. Mas Deus avalia a grandeza de uma pessoa por outros padrões. Quem tem caráter tem tudo. E Davi foi escolhido. Essa é uma história clássica. Então eu desafio vocês a comentarem algo diferente pra gente. Quando o exército de Israel foi confrontado pelo exército dos filisteus, eles recuaram porque a estratégia era que não fosse uma guerra de exército contra exército, mas sim de um personagem de cada time. E o personagem dos filisteus realmente era bem grande, bem poderoso, bem assustador. Os israelitas não toparam porque eles não tinham ninguém à altura. E eles levaram isso tudo para o lado pessoal. Se a guerra fosse entre os deuses filisteus e o Deus de Israel, certeza que os soldados israelitas iam topar essa batalha. Porque eles sabiam do poder do grande Deus que eles tinham. Mas eles não confiavam ou não perceberam que essa guerra não era pessoal, filisteus contra israelitas, mas era uma guerra que envolvia, sim, o assunto divino, o assunto espiritual. E por isso a gente deve sempre se ocupar em não cometer o mesmo erro. O nosso cotidiano, as guerras que a gente trava, as batalhas que a gente tem no nosso dia a dia, não são guerras pessoais, são guerras que envolvem Deus, Deus no nosso cotidiano. Eu gosto de lembrar que não eram as habilidades sobrenaturais que faziam de Davi um super-homem. É verdade, ele como jovem lutou contra um urso e venceu, contra um leão e venceu. Ele tinha muitas habilidades. Na verdade, isso era importante, mas não o mais importante. O mais importante é que o coração dele estava completamente disponível para estar ao lado de Deus. Ao ponto de, naquele momento em que ele vai lutar contra o Golias, ele fala, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai no nome do Senhor. E se Deus está com a gente, se Deus está do nosso lado nas nossas guerras, quem pode lutar contra nós? Hudson, de qualquer forma, as habilidades elas têm um papel realmente importante. A gente sempre comenta o aspecto da aparência de Davi, né? Que isso favoreceu de alguma forma algumas coisas para o qual ele foi convidado. Como a gente aqui, né? Nossa aparência favoreceu a gente ser chamado para gravar esse vídeo para você, né? E bem, as aparências ajudam, mas elas não determinam nada. O que determina é Deus e a presença de Deus na nossa vida. O que Ele faz moldando o nosso caráter, isso sim é o que determina as vitórias das batalhas que a gente vai ter durante toda a nossa vida. Não é a aparência que define o que somos e o que somos capazes de fazer. Por isso Deus diz, as pessoas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. E aí? Como está o seu? Perguntei isso aí correndo. Fui!